Os caras do G7, gente, principalmente Renan, Randolph e Aziz, deviam parar com essa CPI antes que a coisa piore para eles. Porque quanto mais esses caras acusam o governo, mais se descobre sobre a própria pilantragem dos acusadores. Escuta essa daqui, ó. Eu sou o Fagundes, hoje são 7 de outubro de 2021, na descrição o link para esta matéria. Observa bem. Renan é flagrado acusando os outros de fazer o que ele mesmo fez e vai à loucura em CPI. Mostro já o vídeo pra você. Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária e o nome da galera que colabora com a gente. Todas as segundas, 20 horas, tem live política e hoje, como todas as quintas, né, a gente tem a nossa live com o presidente. Você desse lado aí comentando, eu aqui lendo seus comentários e o presidente aqui falando. Vai ser uma coisa maravilhosa. Às 19 horas eu espero por você. Durante o depoimento do representante da empresa de logística VTCOB da CPI da pandemia, o senador Marcos Rogério, rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa, Marcos, você vai acabar apanhando nessa CPI, porque esses cabas vai se juntar os 7 pilantras e vai lhe dar uma carreira a qualquer hora dessa, que os caras estão no casco, meu filho. Ô, povinho, eu vou continuar, porque esses caras estão por aqui com o Marcos Rogério, porque quanto mais os caras tentam acusar Bolsonaro, mais Marcos Rogério traz a ligação desses caras com a corrupção. Durante o depoimento do representante da empresa de logística VTCOB na CPI da pandemia, o senador Marcos Rogério deixou o senador Renan Calheiros em apuros ao expor um fato até então desconhecido do público e que muito provavelmente nem mesmo o senador alagoano lembraria, apesar de ter sido protagonista. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Renan insiste na tese de que a empresa que atende o governo federal é suspeita de prática de sobrepreço no âmbito dos serviços prestados ao Ministério da Saúde durante a pandemia, utilizando como base para a acusação apenas o fato da VTCOB ter sido contratada sem licitação, mais nada. A base da acusação é porque a empresa foi contratada sem licitação. E é bom lembrar que isso daí, esse negócio de contratação sem licitação, foram eles próprios quem arrumaram durante o período da pandemia. Bom lembrar disso, você vê como é que é engraçado, né? Eles foram lá, né, aprovaram esse negócio, ajeitaram, fizeram esse arrumadinho, as empresas não precisam mais de licitação durante a pandemia. Aí, quando o governo faz uma contratação usando as próprias regras deles, aí não pode, aí é crime. Bom, Marcos Rogério desconstruiu mais esta falsa narrativa ao apresentar um documento comprovando que a empresa, fundada em 1990, vem atendendo o governo, desde a presidência de FHC e sempre no mesmo sistema de contratação. Ou seja, na verdade, é um fato que já vem de antes. A empresa já atua com o governo há muito tempo. A empresa não foi contratada agora exclusivamente. Mas o parlamentar de Rondônia foi além e deixou Renan desconcertado à beira da loucura ao demonstrar que a VTCOB atendeu ao próprio Senado, também sem licitação, durante o período em que Renan Calheiros, olha só, era o presidente! Tá vendo aí, gente? O Bolsonaro é culpado, mas o Renan fez a mesma coisinha. Como é que é engraçado, né? Renan gagueja e fica sem argumentos a ser desmascarado. Vamos ao vídeo. Vocês prestam, essa gente não é a primeira vez que esses caras chamam. Nós tivemos empresas ali, não tô lembrado qual foi a outra empresa agora, mas a gente falou sobre isso já, que foi chamada lá, na qual Renan está sendo investigado por receber propina da própria empresa que ele estava investigando. Olha que coisa maravilhosa. O grupo capitaneado pelo empresário Carlos Alberto de Sá e o senhor Raimundo Nonato Brasil, fundado na década de 90, é composto por várias empresas e que tem histórico
com os últimos, pelo menos, 3 ou 4 governos. Algo que todos devem estar percebendo desde o início, mas que pouco se evidencia. Tenta-se colocar uma narrativa de que parece que essa empresa foi descoberta no governo do presidente Bolsonaro. Presta atenção. Foi o governo Bolsonaro que descobriu, que trouxe, que colocou. É aqui, é agora. Agora, o relator fez aqui, eu fiz questão de trazer. Ui, é agora. E vou suscitar, eu podia suscitar outros aspectos aqui do histórico dessa empresa, não vou fazer. Mas o relator questionou e deu ênfase a um aspecto aqui, que essa empresa foi contratada sem licitação. Aqui, as notas estão aqui gráficas. Não, sem licitação e tal, né? Esses contratos aí, todos sem licitação. Aí veio a resposta dele, todos sem licitação. E ênfase no sem licitação. Claro que o caminho correto é o caminho da licitação, é do certame licitatório. Algumas contratações, em razão da especialidade, a lei cria lá as janelas de alternativa a uma contratação com dispensa de licitação, pelo caráter da especialidade, exclusividade, enfim. Emergência. Não quero entrar nesse mérito. Mas essa empresa foi contratada, inclusive, senador Roberto Rocha, pelo Senado Federal, sem licitação. Ai! Agora eu estava dando uma observada aqui na época, as notícias que se tinha, é que vendia passagens para o Senado Federal com tarifa 5 vezes mais cara, senador Girão, do que a praticada no mercado. Hoje, felizmente, não é assim que acontece. Mas foi mudado, inclusive, o histórico de novo, mostra uma prática que começou. Eu só estou citando isso aqui para mostrar a incoerência. O relator cobra aqui. Não, foi contratada sem licitação. Ela foi contratada pelo Senado sem licitação. O mesmo que cobrou aqui licitação para contratação da empresa no governo federal, foi o que contratou sem licitação, à época, essa empresa para vender passagem para o Senado Federal. Quem foi? Fala o nome, Renan. Na gestão do presidente Renan. Isso é Vossa Excelência. O Senado, na minha época, era a instituição mais transparente do Brasil. Não é o que... O quê? Seus colegas, nós devolvemos pela primeira vez na história, em função da transparência, 600 milhões de reais. Não é isso que eu estou falando. E eu botei o dedo nessa ferida e resolvi. Fui eu quem resolvi. Só estou dizendo que a empresa foi contratada por um método que está dizendo que a empresa já praticava fraude lá atrás. Não, Vossa Excelência que a contratou assim. Olá. Vossa Excelência não contrata nada. O presidente do Senado... Eu só estou dizendo que é uma incoerência. Eu impus a prática que regularizou... Eu só estou dizendo que houve uma incoerência no que foi praticado lá atrás e no que se cobra agora. Agora, para mim, se houve erro lá atrás e se houve erro agora, apura-se, identifique os responsáveis e puna-os. Agora, com base em fatos, em evidências e não em narrativas, porque isso não se sustenta em nenhum processo. Vocês observaram? Renan ficou nos caras. Não, gente, você vê que, né? Você vê que ele fica até sem jeito. Gente, é aquela coisa que eu falo pra vocês. Eu repito isso desde que o canal começou lá em 2018, ali quando a gente estava nas eleições. Né, quem acompanhou o início do canal, o primeiro vídeo do canal foi da Grace Hoffmann, que foi que bombou, né? Mas enfim, voltando ali a nossa lógica aqui, o que eu venho falando é sempre assim: para acusarem o governo de um crime, eles precisam expor um crime deles. Vocês estão entendendo? Para acusar o governo de um crime, eles precisam expor o governo referente, para acusar o governo de um crime, eles precisam expor um crime que eles praticaram. Tá aqui mais uma vez, já trouxe vários vídeos dessa CPI aqui para vocês, mostrando exatamente essa configuração. Eles acusam o governo
mas vem o Marcos Rogério, vem outros senadores que estão ali ainda, né, graças a Deus, defendendo o povo, e apresentam de fato, né, a ligação real da corrupção, não com o governo, e sim com os próprios senadores que já vêm do... Quer dizer, você vê, ali eles tentam trazer a narrativa para o cidadão brasileiro que está aí do outro lado, que a empresa foi contratada agora, que é a primeira ação da empresa. Só que a empresa está envolvida com o governo e participando ativamente com o governo desde os anos 90. Passou pelo governo Fernando Henrique, pelo governo Lula, Dilma, chegou até agora. É uma empresa que prestou serviço na presidência do Senado do senhor Renan Calheiros. Você vê que ele tenta, né, se sair, não, porque devolveu 600 milhões. E aí eu acho interessante, gente, né, a questão dos milhões, 5 vezes mais a empresa cobrava na questão nas tarifas de passagens aéreas. E sabe quem é que paga essa conta, gente? Eu e você. Somos nós quem pagamos essa conta. É igual a do Cid Gomes esses dias. O cara fez uma viagem para a terrinha dele, gastou 150 mil reais num voo fretado, uma coisa assim, né? Quando uma passagem custa em torno de R$1.000, o cara não quis ir num voo comum. O cara gastou 150 mil reais e queria reembolso desse dinheiro. Pô, brincadeira um negócio desse, né? Pode um negócio desse? Não pode, né? Então você vê aqui mais uma vez o Marcos Rogério joga, né, no ventilador toda a merda que a esquerda tenta esconder. E esbarrou na cara de todo mundo ali, né? O Renan, ele já veio. Você vê, quem foi? E aí, né, ele solta lá, para vocês verem, acuse-os do que você faz, chame-os do que você... Essa é a narrativa máxima da esquerda. Então, fica aí, gente, tá se aproximando o dia 19, que é o dia que Renan Calheiros vai apresentar o relatório apontando os crimes contra Bolsonaro. E eu confesso para vocês que eu tô ansioso para ver esse relatório, para ver a mirabolância, porque, ó, você vê, aqui, qual é a acusação base que Renan aponta contra a empresa? Contratação sem licitação. É tudo. Meu, se for assim, Renanzinho Calheiro, o filho dele aqui, tá lascado. Porque o que Renan contratou de empresa sem licitação durante essa pandemia não tá escrito. Foram várias empresas contratadas sem licitação. E agora, Renan pai, vamos também acusar o filhinho de superfaturamento? Porque se contratar sem licitação é sinônimo de superfaturamento, então vocês superfaturaram a beça aqui em Alagoas, né? Então é para vocês observarem, gente, a narrativa sem qualquer fundamento. Nesse momento, como o próprio Marcos Rogério falou ali, existem janelas, situações que permitem a contratação sem licitação. E em 2020... inclusive o Congresso trabalhou até mesmo nessa questão para criar aí uma brecha por conta da emergência da pandemia, por causa da coronavírus, e a velocidade que se precisava resolver o problema, que na verdade, né, eles abriram essa brecha da licitação. Foi se contratado em todo o país, todos os estados do país, sem exceção, contrataram sem licitação. Lembram da questão da Iabas no Rio de Janeiro? Pois é, a prova clara. Lá nós tivemos fraude, hospitais que não foram entregues, serviços feitos em locais totalmente inadequados, e ninguém vai investigar aquilo ali. Que a gente devia investigar aquilo ali. Desvio de recursos pela Iabas. Cadê a Iabas sentada ali para falar da onde, né? Inclusive o Wilson Witzel foi impeachmentado por causa disso, mas ninguém vê alguém da Iabas ali sentado para explicar o porquê, né? Enfim, ela foi para São Paulo, a mesma coisa, enrolou lá em São Paulo também, ninguém vê. Agora, tudo sem licitação. Essa empresa, os caras não apresentam um crime, só apresentam o fato da licitação. É como eu trouxe a matéria para vocês agora há pouco, lá o médico que denunciou a Prevent Senior, o que o cara fez? O cara denunciou.
foi chamado para ir para a CPI. O que você imagina? O cara vai chegar lá e vai abrir o leque da denúncia, vai expor toda a pilantragem do governo Bolsonaro, toda a corrupção, né? É isso que você imagina. Agora deixa eu dizer para você o que o cara fez. Tá na outra matéria que eu publiquei agora há pouco. O cara chegou lá, pediu um habeas corpus para não ter que responder sobre a própria denúncia. Eu fiquei confuso. Como é que o cara denuncia alguém e na hora de provar a própria denúncia, ele diz, não, eu quero um habeas corpus para não ser obrigado a falar sobre a minha denúncia. Tem coisa errada nessa história. Tem ou não tem, gente? Fala sério, né? Então tá aqui a matéria, gente. Para você ver, até quem denuncia tem medo de falar da própria denúncia, porque sabe que a denúncia não se sustenta, né? Gente, tá aqui na descrição do vídeo, conta bancária e a chave Pix para quem quiser ajudar o nosso canal. Seja um colaborador, ajude esse nosso trabalho aqui, beleza? Agradeço as pessoas que colaboram com a gente. Seja você também um Pix Brasil Notícia, um colaborador da família Brasil Notícias. Um abraço, fica com Deus, gente.